Capítulo 2. Amor radical. A Bíblia tem muito a dizer sobre o amor. Estudei esse assunto extensivamente por muitos anos e cheguei à conclusão de que muitos cristãos não compreendem o significado bíblico da palavra amor. Nossas mentes têm sido influenciadas pelo pensamento deste mundo, que é o oposto da mente de Cristo. Recentemente, uma amiga entrou em contato comigo e me fez uma pergunta difícil. Primeiramente, ela situou-me na seguinte situação. Imagine que uma pessoa próxima que convive com você, mas apesar da proximidade, tal pessoa é claramente egoísta e por vários anos tem se aproximado somente com o fim de se aproveitar de você e de seus bens. O problema se agrava, pois essa pessoa age com tamanha indiscrição que todos os outros ao seu redor percebem suas más intenções. O que fazer nesse caso? Seria errado perdoar tal pessoa e em seguida decidir evitá-la e se afastar completamente dela? Frente a tal situação, acredito que a maioria das pessoas sentiriam que a coisa correta a se fazer seria evitar e afastar-se de tal pessoa. Entretanto, tenho uma resposta diferente, pois definitivamente creio no amor radical e no perdão radical, exatamente como Jesus os demonstrou na cruz. A natureza do amor radical. O amor cristão não é natural, não é o amor humano. De fato, creio que o verdadeiro amor cristão é tão radical que se torna impossível para alguém demonstrá-lo sem que primeiramente o tenha recebido de Deus. Há muitos cristãos que, apesar de conhecer a verdade da palavra de Deus, ainda não experimentaram o fluir do amor de Deus. Dentre tantas situações que poderia citar, quero falar de uma assustadora. Todos sabemos que o mundo atravessa crises terríveis. Todos estamos chocados com aquilo que vemos na TV ou internet. Os terroristas assassinam pessoas inocentes brutalmente, chegam ao extremo de filmarem horrores como decapitações com o único fim de exibirem tais cenas publicamente. Então, a reação de muitos cristãos frente à violência terrorista é de igual modo violenta. Assusto-me e fico entristecido ao ver que muitos de meus amigos cristãos defendem a ideia de uma contra-reação. Sugerem que deveríamos nos organizar e guerrear contra pessoas tão cruéis como esses terroristas e, infelizmente, afirmam, eles precisam entender que temos esse direito de contra-reação. Precisamos estar certos de que o mal nunca pode vencer o mal. O ódio irá somente gerar ódio. Se fizermos aos outros aquilo que fizeram conosco, que diferença há entre eles e nós? Jesus disse que deveríamos fazer aos outros aquilo que desejamos que seja feito conosco. Isso é conhecido comumente como a regra áurea. Creio que, como cristãos, deveríamos viver sempre em um nível mais elevado. Não deveríamos fazer aos outros o que desejamos que seja feito a nós, mas deveríamos amar os outros como Cristo nos amou. Romanos 5, 7 e 8 nos mostram um amor radical. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5, versos 7 e 8. Para amarmos assim, temos de ser verdadeiros seguidores de Cristo e cheios de seu próprio amor. Mas seria isso possível? Veja que a Bíblia diz no livro de Romanos 5, nos versos 5 e 6, que todos os cristãos já receberam este amor radical de Deus. Como discípulos de Jesus, somos chamados para permitirmos o seu amor fluir através de nós e demonstrar esse amor a todos ao nosso redor. O diabo tenta copiar muitas coisas que Deus faz, mas ele certamente não pode copiar o amor. Há não muito tempo, alguns amigos cristãos de uma igreja em que estava ministrando por 7 dias disseram-me o quanto me amavam. Depois de 3 dias, finalmente respondi a eles: aprecio o amor de vocês por mim, mas ninguém receberá galardão algum por me amar. Então citei Mateus 5,46. Pois se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? O amor radical não irá amar somente aqueles que o amam. O amor radical amará abnegadamente e extravagantemente todos aqueles que, aos olhos do mundo, são completamente impossíveis de serem amados. O Espírito Santo e o amor.
O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e extremamente necessário na caminhada pessoal de cada crente. Sem ele, nossas vidas não têm poder. Para vivermos num relacionamento íntimo com ele, precisamos compreender sua natureza. A Bíblia diz em Efésios 4:30 que ele pode se entristecer. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Como o Espírito Santo pode se entristecer? Essa tem sido uma de minhas perguntas por muitos anos e também de muitos outros cristãos com quem converso sobre o assunto. Depois de anos pesquisando nas Escrituras Sagradas e orando ao Senhor sobre a questão, cheguei à convicção de que finalmente encontrei a resposta. Certa vez, ao visitar alguns amigos cristãos noutro país, após o jantar, começaram a criticar severamente alguns dos membros da igreja deles. Senti-me desconfortável ao ouvir aquelas coisas, mas não me opus a nada daquilo que diziam. Terminado o jantar, recolhemo-nos, estava hospedado ali e naquela noite tive um sonho claramente muito profético. Vi um balão cheio de gás hélio que no sonho sabia que representava a vida de um cristão. O balão havia sido alfinetado por inúmeras agulhas minúsculas, cada um representando a crítica, ou seja, o falar mal e pelas costas de pessoas que não se faziam presentes na ocasião da conversa ou da crítica. Por causa daquelas agulhas, todo o gás hélio deixou o balão, que começou a cair até ficar completamente murcho no chão. Então, Deus começou a falar ao meu coração que, com as críticas e do falar mal, o Espírito Santo ficava tão entristecido que se retirava de nossas vidas. Podemos ver isso claramente no contexto com que Efésios 4:30 foi escrito. Vamos olhar alguns versículos anteriores e posteriores a esse texto. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 5, versículo 1. Sede, portanto, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Efésios 4, 29 a 32 e Efésios 5, versos 1 e 2. Todas essas coisas que são mencionadas antes e depois do versículo 30, quando Paulo fala sobre o entristecimento do Espírito Santo, esses versículos falam diretamente sobre como devemos tratar os outros. O versículo 29 diz: não fale mal dos outros. O versículo 31 diz: não se enfureça nem fale mal dos outros. O versículo 32 fala: sede bondoso, perdoe do modo como Jesus perdoou. Esses dois versículos nos pedem para imitarmos a Deus e andarmos em amor, sacrificando o nosso ego, assim como Jesus fez. Tais palavras são muito radicais. Vamos olhar novamente para o versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele diz que fomos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Todo e cada cristão foi selado com o mesmo Espírito Santo. Portanto, é muito triste para ele quando não amamos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Romanos 5,5 fala da mesma coisa sob uma perspectiva diferente. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o próprio Espírito Santo que trouxe esse amor radical de Deus para os nossos corações. Portanto, entristecemos profundamente ao Espírito se não permitirmos que esse amor perfeito, trazido pelo próprio Deus, flua por meio de nossas vidas para nossos irmãos e irmãs. Ele é quem nos ajuda a compreender e aplicar todas as verdades da nova aliança em nossa vida diária. Por essa razão, não devemos entristecê-lo. Amor sincero. Romanos 12:9 é um versículo muito interessante. Por vários meses, ele roubou-me a atenção. O amor não seja fingido, ou, como escrito noutra tradução, que o amor seja sem hipocrisia. No original, o significado deste verso seria que o amor deve ser sincero.
Como o amor pode ser insincero? Paulo escreveu sobre isso em 1 Coríntios 13 da seguinte maneira: E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Você pensaria que alguém que dá todos os seus bens aos pobres certamente ama os pobres, mas há algo como o amor insincero ou o amor com hipocrisia, que nada mais é que a motivação errada, escondida e camuflada nas ações corretas. A ação é boa, proveitosa, bonita, todavia a motivação que me levou a tal ação é ruim. Como exemplo, podemos amar alguém motivados a recebermos o amor dessa pessoa em troca do nosso amor. Podemos amar alguém para não sermos rejeitados ou para simplesmente parecermos bons aos olhos de outras pessoas. Esses são exemplos de amor interessado ou interesseiro. Esse não é o amor sincero. Qualquer amor diferente do amor desinteressado é amor insincero. Antes de compreender verdadeiramente o modo de Deus amar e aprender a amar nesse amor, eu amava com hipocrisia, sem que muitas vezes estivesse consciente de minha insinceridade. Pensava que amava as pessoas verdadeiramente, mas descobri que tinha motivos ocultos e insinceros escondidos em minhas ações de amor. Temia ser rejeitado, tinha um profundo desejo de ser aceito e ainda outros tantos motivos semelhantes a esses. Para que o amor seja sincero ou sem hipocrisia, ele precisa ser completamente desinteressado, ou seja, não deve esperar nada em troca. Esse é o verdadeiro amor radical. O amor descrito. Em 1 Coríntios 13, Paulo descreve este amor perfeito usando 15 atributos diferentes deste amor. O amor: 1. É sofredor. 2. É bondoso. 3. Não é invejoso. 4. Não se vangloria. 5. Não se ensoberbece. 6. Não se porta inconvenientemente. 7. Não busca seus próprios interesses. 8. Não se irrita. 9. Não suspeita mal. 10. Não se regozija com a injustiça. 11. Se regozija com a verdade. 12. Tudo sofre. 13. Tudo crê. 14. Tudo espera. 15. Tudo suporta. Paulo diz que se não amarmos, teremos falhado. Você pode ter o ministério mais poderoso do mundo. Você pode plantar a maior igreja existente na terra. Você pode mover no sobrenatural de Deus. Mas, se não tiver o amor radical fluindo por meio de você, terá falhado. Permanecendo em Deus. Permanecer em Deus é a garantia para uma vida frutífera. Jesus falou sobre isso claramente em João 15:4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecer em mim. Aqui Jesus nos fala que se permanecermos nele e ele em nós, seremos muito frutíferos. Muitos cristãos tentam compreender o que significa permanecer nele e ele em nós. João explica isso muito claramente em 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor permanece em Deus e Deus nele. Esse versículo realmente se explica. Aquele que permanece em amor permanece em Deus e Deus nele. Se você deseja que sua vida seja frutífera, você precisa andar nesse amor radical. Quando você anda no amor radical, você permanece em Cristo e ele permanece em você. Portanto, uma vida frutífera lhe é garantida. Quando você iniciar a andar nesse amor radical diariamente, atente-se para não perder o foco. Sempre que você se encontrar não andando ou não agindo segundo o amor radical, simplesmente se arrependa e peça a Deus para perdoar você. Receba a graça do Senhor e volte a andar em amor radical novamente. Práticas relevantes. Retire um tempo e, em oração, responda a essas perguntas, pedindo ao Espírito Santo que revele o coração dele para você. Não faça isso com pressa, mas retire um tempo de qualidade para esse exercício. 1. Por quem você não tem andado em perfeito amor ultimamente? Quem você tem dificuldade de amar? 2. Que passos práticos você dará para expressar o amor de Deus para essas pessoas? Questão anterior. Inicie a dar esses passos hoje. 3.
Será que você entristece o Espírito Santo por falar mal dos outros ou por não ser bondoso com eles? Caso sim, contra quem você agiu assim? 4. O que você fará de forma prática para mostrar fruto de arrependimento? Faça isso hoje. 5. Há qualquer área em sua vida em que o amor não tem sido sincero? Que áreas são essas? 6. O que você fará para mudar essas áreas? 7. Escreva os 15 atributos do amor conforme postos em 1 Coríntios 13 e os memorize. Medite neles diariamente. Oração. Querido Senhor Jesus, vejo que o Senhor viveu uma vida modelo, andando em amor. O Senhor mostrou o maior amor, o que nenhuma outra pessoa seria capaz de mostrar. O Senhor morreu por mim enquanto eu ainda era seu inimigo. Por causa dos meus pecados. O Senhor perdoou livremente todos aqueles que lhe torturaram e lhe crucificaram. Arrependo-me por toda a falha que cometi, por não andar em amor. Rendo-me a ti e escolho a andar em amor radicalmente. Simplesmente como o Senhor mostrou para mim ao andar em amor radical. Amém.